Pronto, pronto, beleza. Agora está gravando, gente. Então, vamos iniciar a aula hoje aí atrasados por conta da internet, né? Temos aí 24 alunos na sala e vamos iniciar a correção da página 8, certo? Releia o seguinte trecho: os bebês de hoje nascem com algum componente tecnológico que não temos. Repare que, para as ideias ficarem claras e bem desenvolvidas, faça o uso da palavra que, a qual, no contexto, remete uma expressão anterior. Qual é essa expressão? Componente tecnológico? Sim, pode ser é isso mesmo, componente tecnológico, que é a retomada pela palavra né? Algum componente tecnológico que não temos, certo? Assinalando as alternativas corretas, apresente o valor da palavra que e a classe gramatical a que pertence. São dois itens. Quais são eles aí? Primeiro e último? Exato, a primeira e a última. A palavra que serve para conectar orações, evitando a repetição de um termo, e a palavra que, morfologicamente, é um pronome relativo. Agora considere esta passagem como um período. Os bebês de hoje nascem com algum componente tecnológico que não temos. Reescreva esse período dividindo-o em duas orações, mas sem empregar a palavra que. Quem gostaria de responder? Vou sortear alguém, então. Como eu sorteio? Vamos lá. Alguém vai falar? Ah, não, a Kathleen já falou. Gabriel José, o que você respondeu? Eu fecho o olho e passo a mão na lista. Sim, Eu coloquei aqui que na primeira, em que a minha mãe se reconheça, e na segunda, e que fale como os dois olhos. mas não era os bebês de hoje nascem com algum componente tecnológico que não temos? Então eu coloquei o, o verso depois. Coloquei errado. Ah, tá. João, como que você fez essa 3? Opa. Os bebês de hoje nascem com algum componente qual não temos. Sim, pode ser. Pode ser? Ou, Isso. mas aí, no caso, você tinha que dividir em duas orações, né? É. Então, você colocou os bebês de hoje nascem. Com algum componente qual não temos. O temos aí no caso, né? Tá Eu certo. só coloquei uma coisa diferente, professor. Eu coloquei com a Sim, qual não temos. tá, pode ser. Na verdade, vocês trocaram os conectivos, né? Aqui na apostila tem outro exemplo que divide mesmo com ponto final e tudo mais. Fica, os bebês de hoje nascem com algum componente tecnológico, ponto. Não temos esse componente tecnológico. Então, ele repete, eles colocaram dessa forma justamente para mostrar que tem duas, que repete o componente tecnológico, tá? Então, ó, os bebês de hoje nascem com algum componente tecnológico. Ponto. Não temos esse componente tecnológico.
Quer que repita, Larissa? Não? Isabelle, quer que repita, Máximo? Não? Tudo bem, gente? Posso para a próxima? Pode? Página 10. Tudo bem, gente? Hello! Joia. Bora! Então tá bom. Coragem, povo, acorda. Vai, gente, ânimo! A cara da Graziele. Professor, eu tenho motivos. Meu pai tá dormindo e eu tô com sono. Ah, tá. A cara da Melissa. Vai dormir aí, Melissa, na frente de todo mundo. E esse povo aí, que tudo com a carinha fechada aí, eu vou saber se vocês estão aí de verdade? Como é que eu vou decorar? tô Vou aqui. saber É assim, que ó. eu tô aqui. É que se eu ligar a câmera, o da dos da memória vai começar a ficar ruim. Porque pega muito aí, começa a travar. Eu tô ouvindo Desculpinha, vocês, tem horas que ele fica travando a voz de todo mundo. Desculpinha. Ah, bom. Pedro Aquiles, você ainda tá aí, meu bem? Tô. Ah, bom. Professora, Sim. eu não vou dormir, não. Da outra vitória tiraram foto minha. Ah, oi, tá vendo? Ah, já sei até quem foi. Viu? Tem um povo aí, né? Que eu não vou citar nomes, mas, né? É, gente. Eu entendo que é cansativo aí acordar cedo, e tudo mais, mas é mal necessário. E se estivéssemos na escola, nós teríamos que acordar mais cedo ainda, né? Ó, professora, ontem teve aula de educação física. Bolinha mandou fazer exercício dentro do quarto. Eu filmei todo mundo, tá? Mas, né? Nada É, demais. isso aí mesmo. Os professores de educação física estão dando show ultimamente, né? Tem um amigo, um outro, que é amigo nosso, até amigo do Bolinha também. Nossa, tá fazendo umas aulas muito legais. Muito legais. Tô gostando. Até circuito ele fez. Bem legal. Gostei. Agora, bom, voltando lá para a página 10, agora releia a primeira estrofe da composição e responda de quantas orações ela é composta e quais são elas. 4? 4. E quais são elas, gente? Eu preparo uma canção em que minha mãe Sim, se reconheça e todas as mães se reconheçam. sim. E que fale com dois olhos, como dois olhos, aliás. E que fale como dois olhos. São as 4 orações. Fez, Melissa Correia? Então, amore, as atividades enviadas, elas ainda valem nota, viu, gente? Do mesmo jeito que foi Eu no mandei bimestre pra você. passado, tá? Ah, mas agora você está fazendo comigo, né? Aí você está só É porque eu escrevendo. errei. Ah, tá, mas você mandou para mim pelo WhatsApp. Mandei. Ah, bom. Porque tem que mandar, tá, gente? Que vai valer nota do mesmo jeito das atividades enviadas. Conseguiu pegar, Melissa? Quer que dite? Quer, Mel? Tá bom. Ainda na primeira estrofe, já falei isso, né? Não, então é essa mesmo. Ainda na primeira estrofe, observe que é possível identificar a importância dos pronomes relativos. Para isso, releia os seus versos, identifique esses pronomes, bem como os termos antecedentes a que se referem. Quem gostaria? Ninguém? Ambos se referem à canção.
Há duas ocorrências do pronome relativo que, tá? A primeira seria em que minha mãe se reconheça, tá no segundo verso. E a segunda é e que fale como dois olhos, no quarto verso. Ambos os pronomes se referem ao substantivo. Canção. Muito bem. Então, tanto esse que da primeira estrofe, quanto o que da segunda estrofe, né? Da segunda, que seria no quarto verso, ambos os pronomes se referem ao substantivo canção. Entendeu, João? Entendi, sim, entendi. Beleza. Tô. Quer que dite essa, gente? Se vocês não falarem, eu vou mandando ver. Tudo Precisa bem? não. Precisa? Não, não. Ninguém precisa? Todo mundo acertou, gente? Nós é top, né? Então tá, beleza. Releia os dois. Isso é certeza. É fato, Danilo. Releia os dois primeiros versos da segunda estrofe e reescreva-os, eliminando o pronome relativo e transformando o período composto em dois períodos simples, utilizando mais ou menos as mesmas palavras, tá? Como que fica? Caminho por uma rua. Essa rua passa em muitos países. Muito bem. Quem respondeu? A Grazi. Muito bem. Na terceira estrofe, há um pronome relativo. Reescreva os versos, substituindo esse pronome relativo pela expressão alguém que. Eu distribuo um segredo, como alguém que ama ou sorri. Muito bem. Tá acertando tudo, Maria Eduarda Nova? Tanta joia. Tá tendo dificuldade em alguma coisa, Maria Eduarda? Em alguma matéria? Não, no começo só em matemática, que eu perdi muita coisa, mas agora não. Tô tranquila. Não? Tá, eu vi que você colocou tudo em ordem e tal, né? É, Então, tá tudo beleza. Estava preocupada. A sua irmãzinha está no sexto. no segundo. No segundo. Ah, tá. Ela é do fundamental. Eu Ela achei é que do ela fosse do fundamental. sexto. Tá, Não, joia. ela tá no segundo. Ah, tá bom. É que eu nem reparei, eu só vi um dia, né? Aí não consegui É, guardar assim a fisionomia. mas ela tá no segundo. Ah, tá. E ela tá bem, né? Diz que faz tudo Tá bem. direitinho. Ah, bom saber. É que eu ouvi lá no conselho. Quem que falou, professora? Enquanto eu estava falando com a Eduarda? Alguém falou, professora? Não? Ninguém, Então, eu vamos acho. lá, já estou até ouvindo vozes, gente. Identifique em outra estrofe uma ocorrência do pronome relativo e indique o termo da oração anterior ao qual ele se refere. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens. Beleza. E esse pronome relativo se refere a quê? Porque tem que falar que se refere, né? Esse que aí seria o quê? Vocês Pô, a responderam, Júlia tava querendo falar. vocês responderam agora há pouco. Quem queria falar? A Júlia. Fala, Ju. É que eu não tinha entendido a 4. Aí, se você pudesse repetir, por favor. A 4? Então, gente, estou repetindo a 4, tá? Eu distribuo um segredo. Aí você põe uma barrinha, tá? Tá bom. Então, eu distribuo um segredo, barra.
como alguém que ama ou sorri. Obrigada, professora. Nada bem. Vamos lá. Então, a Grazi respondeu, né? Foi a Grazi que respondeu? Beleza. Sim. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens. Esse que se refere a quem? Canção. Exatamente, a canção, né? Então, o pronome relativo que refere-se ao substantivo canção, que no caso dessa oração é o objeto direto, né? Aliás, lá da oração, é o objeto direto da oração anterior, certo? Tudo bem? Tudo. Caso os pronomes relativos não fossem empregados no poema, haveria algum tipo de prejuízo? Qual seria esse tipo de prejuízo? A sonoridade seria alterada? Sim, é isso mesmo. Ó, e nem haveria harmonia, né? Aqui tá assim, vou falar do jeito que está aqui. Haveria sim prejuízo, por quê? Com a necessidade da repetição dos termos nos períodos, a sonoridade dos versos seria alterada e a harmonia provavelmente se quebraria. Vocês fizeram mais ou menos nessa linha? Você pode repetir, professora? Para mim ver Eu se eu entendi. posso. Haveria sim prejuízo. Haveria, vírgula, sim, vírgula, prejuízo, vírgula. Nossa, quanta vírgula. Por que, vírgula? Com a necessidade da repetição, dos termos nos períodos, vírgula, a sonoridade dos versos seria alterada. E a harmonia, vírgula, provavelmente vírgula, se quebraria. Obrigado. De nada. Vamos dar uma lidinha aí na página 11 para relembrar, gente, o emprego dos pronomes relativos? Vamos lá. Quem vai ler? Alguém quer ler? Por vontade própria? Não. Posso ler? Pode. Emprego dos pronomes relativos. Você observou nas atividades anteriores como funcionam os pronomes relativos. Eles são usados para evitar a repetição dos termos aos quais se referem. Logo, são essenciais para a construção de textos coesos e elegantes, sem que se repitam muitas vezes algumas palavras ou expressões, o que poderia tornar a composição cansativa. Lembre-se, os pronomes relativos iniciam orações subordinadas, restringindo ou explicando o sentido de um termo antecedente, expresso na oração anterior. Veja o exemplo. Caminho por uma rua, que passa em muitos países.
O pronome relativo que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Observe. Eu preparo uma canção a qual faça acordarem os homens. O pronome relativo que pode ser antecedido pelos pronomes demonstrativos o, os, e, a, as, que significam aqueles, aquele ou aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Veja a seguir. Como o que ama ou sorri, como aquele que ama ou sorri. O pronome relativo cujo liga dois termos, estabelecendo entre eles uma relação de posse. Observe o exemplo. O poema de cujos versos gostamos muito foi escrito por Carlos Drummond de Andrade. Desmembrando as orações desse período composto, temos: o poema foi escrito por Carlos Drummond de Andrade. Gostamos muito dos versos do poema. O pronome relativo onde é empregado somente na indicação de lugar. Veja, a sala onde trabalho é aquela. Aonde é empregado somente com verbos que indicam movimento. Ir, chegar, levar, etc. Exemplos. O lugar aonde vamos é maravilhoso. Aonde você quer chegar? Onde é empregado com verbos que indicam permanência, estaticidade. Exemplos. Conheça o lugar onde as praias são maravilhosas. Onde pus meus óculos? Além disso, onde só é empregado para indicar lugar. Nunca se refere a tempo ou a uma situação. Observe agora o uso inadequado da palavra onde. Foi uma época onde todos éramos felizes. A palavra onde, no exemplo, refere-se ao termo que a antecede. Uma vez que época indica tempo e não lugar, devemos corrigir a frase. Foi uma época em que todos éramos felizes. Tudo bem? Tem alguma dúvida, gente? Beleza? Na Tudo página bom. 12, ainda tinha esse exercício, né? Sim. Também. Vamos lá. Posso responder? Pode, mas aí dá para ler antes? Eu leio. Você observou que o emprego dos pronomes relativos é importante para o estabelecimento da coesão textual, pois esses pronomes substituem alguns termos, evitando a repetição deles. Muitas vezes, porém, o excesso de pronomes relativos e da conjunção que compromete a coesão e a beleza do texto. Note no fragmento seguinte quantas vezes é empregada a palavra que. Todos sabem que um computador moderno faz tudo o que uma máquina de escrever fazia e muito mais. Aquilo que um pequeno tablet é capaz de oferecer já está muito além do que nos ofereciam os primeiros aparelhos eletrônicos que surgiram, criado para que as pessoas se conectem com outras que vivem em lugares que ficam distantes. A internet surgiu para confirmar a força que a tecnologia tem em nossa vida. Agora é com você. Reescreva o texto que acabou de ler, evitando o emprego desnecessário do termo que. Faça as adaptações que julgar necessárias. Posso falar? Pode. Todos sabem, um computador moderno faz tudo o que uma máquina de escrever fazia e muito mais. O que um pequeno tablet é capaz de oferecer já está muito além do oferecido pelos primeiros aparelhos eletrônicos que surgiram. Sim. Aí, É porque aqui tem mais uma parte, né? Criada para conectar as pessoas, né? Uhum. Tá. É que eu não consegui colocar. Ah, tá bom. Faltou linha. Aí é a adaptação que você conseguiu fazer, né? É pessoal aqui, né? Alguém mais fez essa, gente? De alguma Posso outra falar? forma? Posso falar? Pode. Todos conhecem a superioridade de um computador sobre uma máquina de escrever. A capacidade de um pequeno tablet já está muito além do que nos ofereciam os primeiros aparelhos eletrônicos inventados. Criada para conectar as pessoas a outras que vivem em lugares distantes, a internet surgiu para confirmar a força da tecnologia em nossa vida. Você fez certinho do jeitinho que tá aqui, viu, Grazi? Do jeito igualzinho tá na apostila. Posso Tudo falar aqui? bem? Pode. Todos sabemos da melhora do computador se comparado com a máquina de escrever, e a capacidade de um pequeno tablet da qual supera os aparelhos eletrônicos antigos. E também a criada para a conexão das pessoas em qualquer lugar à internet. Só mostra a força da tecnologia em nossas vidas.
Sim. Você usou 2 vezes, né? Você pôs o quê e o qual, né? Que eu não sei. Sim. Eu observei na leitura. Releia que você vê. Você vai achar. Ok. Achou? Só um segundo. Ah, tá. Da qual supera os... É. Ah, tá. Vê se você consegue substituir aí, tá bom? Ok. Tudo bem, gente? Belezinha? Então tá bom. Vamos ler aqui o texto, né? Deixa eu dar uma olhadinha só num negocinho. Bom, vamos lá. O texto aí, Dona Glória, né? Leia a seguir o trecho de um capítulo do romance Dom Casmurro de Machado de Assis para responder as questões 2 a 8. Vamos ouvir a história? Dona Glória. Tem 1, 2, 3 parágrafos. Eu preciso de 3 pessoas. Eu. Eu quem? Júlia? Sim. Bersa? É isso? A Júlia, a Bersa, e quem vai ler o terceiro parágrafo? A Cat. Vamos lá. Eu começo? Sim? Minha mãe era boa criatura. Quando lhe morreu, o marido Pedro de Albuquerque Santiago contava 31 Contava. contava 31 anos de idade e podia voltar para Itaguai. Não quis. Itaguaí. Preferiu ficar perto da igreja em que meu pai fora sepultado. Vendeu a fazendola e os escravos. Comprou alguns que pôs ao ganho ou alugou. Uma dúzia de prédios, certos números de apólices e deixou-se estar na casa de Mata-Cavalos, onde viverá os últimos anos de casada. Era filha de uma senhora mineira, descendente de outra paulista, a família Fernandes. Ora, pois, naquele ano da graça de 1857, Dona Maria da Glória Fernandes Santiago contava 42 anos de idade. Era ainda bonita e moça, mas teimava em esconder os saldos da juventude. Por mais que a natureza quisesse preservá-la da ação do tempo, vivia metida em um eterno vestido escuro, sem adornos, com um chalé preto dobrado em triângulo e abrochado ao peito por um camafeu. Os cabelos em bandós eram apanhados sobre a nuca por um velho pente de tartaruga. Alguma vez trazia touca branca de folhas. Lidava assim com os seus sapatos de cordovão, rasos e surdos, a um lado e outro, vendo e guiando os serviços toda da casa inteira, desde manhã até a noite. Tenho ali na parede o retrato dela, ao lado do marido, tais quais na outra casa. A pintura escureceu muito, mas ainda dá ideia de ambos. Não me lembro nada dele, a não ser vagamente que era alto e usava cabeleira grande. O retrato mostra uns olhos redondos, que me acompanham para todos os lados. Efeito da pintura que me assombrava em pequeno. O pescoço sai de uma gravata preta de muitas voltas. A cara é toda rapada. Salvo um trechozinho pegado às orelhas. O da minha mãe mostra que era linda. Contava então 20 anos. E tinha uma flor entre os dedos. No painel parece oferecer a flor ao marido. O que se lê na cara de ambos é que, se a felicidade conjugal pode ser comparada à sorte grande,
eles atiraram no bilhete comprado de sociedade. Aqui os tenho aos dois bem-casados de outrora, os bens-amados, os bens-aventurados que se formaram desta para outra vida. Continuar no sonho, provavelmente. O de minha mãe, estendendo a flor ao marido, parece dizer: sou toda sua, meu guapo cavalheiro. O de meu pai, olhando para a gente, faz este comentário: vejam como esta pessoa me quer. Se padecer moléstias, não sei. Como não sei se tiveram desgostos. Era criança e comecei por não ser nascido. Depois da morte dele, lembra-me que ela chorou muito. Mas aqui estão os retratos de ambos, sem que o encardido do tempo lhes tirassem a primeira expressão. São como fotografias instantâneas da felicidade. Exato. Então, vocês têm que tomar cuidado, gente, na leitura, porque muda completamente a ideia do texto, né? Que nem tá lá, vivera. Vivera é passado, né? Daí, se você colocar o acento e falar viverá, é futuro. Então, tem que tomar cuidado na leitura, tá bom? Chale. Chale é uma vestimenta, é uma roupa. Se você falar chalé, é uma casa, tá bom? É É tipo um como se tipo de fosse moradia. uma cabaninha. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Quando ele fala aqui, olha, tiraram no bilhete comprado de sociedade, né? O que seria isso? O que quer dizer isso? Ó, o que se lê na cara de ambos é que, se a felicidade conjugal pode ser comparada à sorte grande, eles atiraram no bilhete comprado de sociedade. Quer dizer que ambos tiveram sorte, né, gente? O que mais vocês entenderam? Dá para perceber, assim, que a linguagem do texto é uma linguagem um pouco difícil para vocês, porque as palavras não são palavras atuais, né? Então, deixa a gente, assim, cria uma certa complexidade no texto, né? Tudo bem? Vamos seguir? Então, tá. O fragmento de Dona Glória, capítulo 7 de Dom Casmurro, de Machado de Assis, apresenta trechos em que pronomes relativos estão presentes. Retire deles exemplos de passagem em que haja diferentes pronomes relativos. Destaque esses pronomes. Que se foram dessa para outra vida, sem que a é isso. É isso. Tem mais alguém, gente? Tem mais algum? Posso falar os meus? Pode. Quando lhe morreu o marido, por mais que a natureza, e que se foram desta para outra vida. Sim. Quem mais? Posso falar Tem um, mais professor? alguém? É porque aí tem vários, né? Aí vai depender do que vocês colocaram. Quem mais? Eu. Diga. O retrato mostra os olhos redondos, que me acompanham para todos os lados. Sim. Aqui eles colocaram também assim, não quis, preferiu ficar perto da igreja em que meu pai foi sepultado. Deixou-se estar em casa de Mata-Cavalos, onde vivera os 2 últimos anos de casada. O retrato, aí é o mesmo que você, né? O retrato mostra uns olhos redondos que acompanham para todos os lados. Mas aí quem colocou, né? Considero que vocês colocaram, ok? Na primeira linha do texto aparece um pronome, lhe. Reescreva o trecho sem usá-lo, mantendo o sentido. Quando morreu o seu marido? Quando morreu seu marido, Pedro de Albuquerque Santiago, contava 31 anos de idade e podia voltar para Itaguaí.
Podemos afirmar, então, que o lhe, nesse caso, está no lugar de um? Pronome Pronome possessivo? possessivo. Sim, porque estava indicando posse, né? Seu marido, né? Como esse pronome possessivo aparece atrelado à palavra marido, qual é a função sintática que ele assume no contexto em que aparece? Que ele morreu? Não, a palavra lhe. Ela Auxiliar do verbo? funciona como? Auxiliar do verbo. Então, mas aí no caso ele não entra como verbo auxiliar. Ele É, está auxiliando, mas aí o que que acontece? Ele está ligado à palavra marido, na verdade, que é um substantivo. Lembra que eu falei assim que antes tudo que tinha próximo passava a ser o quê? Vocês estudaram lá no primeiro bimestre. Primeiro bimestre, não, acho que foi até o ano passado. E esse bimestre também. Esse bimestre passado agora. Adjunto o quê? Se está ligado a um substantivo, que adjunto que é? Adnominal ou adverbial? Adnominal. Exato. Então, o lhe funciona, nesse caso, como adjunto adnominal. Quem vai fazer a 6? Quem vai fazer a 6, gente? Eu. Sim. Fale, Júlia. Relê agora o seguinte trecho do texto. Vendeu a fazenda e os escravos. Comprou alguns que pôs ao ganho ou alugou uma dúzia de prédios. Certo número de apólices e deixou-se estar na casa de Mata-Cavalos, onde vivera os 2 últimos anos de casada. Nele, o pronome relativo em destaque retoma uma palavra que está implícita no texto. No trecho, qual é essa palavra? Escravos. Exato. A 7. A seguir, 2 colunas. Na primeira delas, há palavras retiradas do texto, as quais você talvez não conheça. Na segunda, há o significado dessas palavras, utilizando-se da leitura do texto e do contexto em que estão inseridas, e relacione adequadamente as colunas. O que é camafeu? Camafeu Pedra delgada. delgada composta de 2 camadas de cores diferentes, em que se esculpe uma figura em alto relevo, usando como ornamento. Sim. Olha o A. Eu falando a resposta aqui. O que é bandó? Cada uma das partes em que se dividem os cabelos em determinados penteados. Sim. Cordovão. Só faltou um aí, né? É couro de cabra curtido. É quando seca, tá, gente? Vamos lá. Qual era o sentimento em que a imagem do pai causava no filho? Narrador, personagem dos fatos vividos em sua época de infância? Temor? Temor. Muito bem. E quem vai fazer essa última daqui da página 14? Não precisa ser todos, um só fala. Deixa eu achar aqui. Roberto, lê para mim aí a 14, por favor.
Roberto? Pedro Aquiles, lê para mim. Um homem precisava viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para conhecer o calor e o oposto, e sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. Um homem precisava viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Sim, na frase que nos faz professores e doutores do que não vimos, o pronome destacado retoma a expressão antecedente. Qual seria? Essa arrogância? Muito bem. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as novas linguagens, né, gente? No caso das linguagens aqui, qual a linguagem que a gente vai falar? Informal? Atual de agora? Sim, é uma linguagem informal. Por que que a linguagem aqui, no caso, é informal? Porque são Porque são usadas gírias. gírias? Sim, a gente utiliza gírias e o que mais? Não é bem gírias, né? É um tipo diferente de linguagem mesmo para... É que eu estou vendo a resposta do Roberto aqui, gente. Então, assim, dentro da internet, nós utilizamos uma linguagem diferenciada, não é isso? Diferente das utilizadas dentro da escrita. O que a gente tem que tomar muito cuidado? Que nem agora mesmo eu escrevi aqui para o Roberto, aí eu coloquei, cadê você? Aí o você eu coloquei VC. E pode reparar que até quando eu estou corrigindo agora pelo ClaSap, muitas vezes eu utilizei assim, o você, sabe? De uma forma diferente da escrita realmente. O que a gente tem que fazer e tomar muito cuidado é que, quando nós estamos utilizando esse tipo de palavras na internet, está correto, a gente pode considerar, certo? Mas se você estiver fazendo um texto, uma redação, por exemplo, mesmo que esteja sendo enviada pela internet, pode ser utilizado esse tipo de termos, gente? Escritos desta forma? Não, aí você tem que utilizar a norma culta, tá? E isso vocês têm que tomar bastante cuidado. Então, tem linguagens diferentes, termos diferentes para cada tipo de pessoa que você vai falar ou escrever, e vocês têm que tomar cuidado para isso. Então, assim, eu vejo muito em redação o VC e vai estar errado. O porquê coloca o PQ estará errado, tá bom? Então, a diferença, aliás, a diferença entre a linguagem da internet e a nossa linguagem escrita. E assim, dependendo do momento que você está, onde você está utilizando, você pode ou não escrever dessa forma. Tá bom? Tem algumas coisas que, por exemplo, eu realmente tenho algumas coisas que eu nem entendo. E aí vocês conseguem entender, porque vocês são mais jovens e utilizam muito mais até a internet e acabam sabendo mais do que a gente, nesse sentido aí, das escritas dentro do internetês, né? Vamos só pelo menos ler essas daqui, gente. Aí depois a correção dessas até a 20
e alguma coisa, eu envio para vocês via ClassApp, tá bom? Que infelizmente hoje nós tivemos aí um probleminha. Vamos lá. As novas linguagens. Quem gostaria de ler? Gabriela Beiton? Lê os 2 primeiros parágrafos e... Pode ser. Pode ser? E o Tiago Mariano, os 2 últimos? Tiago Mariano? Oi. Você lê os 2 últimos parágrafos, por favor? Então, vamos lá? Posso começar? Sim. Você percebeu como a linguagem empregada por Machado de Assis apresenta diferenças em relação àquela que usamos nos dias de hoje? O uso do lhe como um pronome possessivo, por exemplo, é uma marca machadinha. Machadear. Além disso, aparecem muitas palavras que em nossos dias não são mais comuns. Machado de Assis viveu em tempos muito diferentes dos nossos, e isso, claro, se refletia em sua linguagem. Naquela época, nem se poderia imaginar que computadores como os de hoje e a internet seriam criados. A linguagem representa muito um povo, uma sociedade. Ela evolui com as pessoas, mostrando que a língua é viva tanto quanto aqueles que as usam. Então, se o mundo se apresenta mudado e moderno, é claro que toda essa modernidade também leva a modificações na forma de falar e de escrever. Assim como ocorre em nosso trabalho, em nossos estudos e em nossa diversão, a linguagem que usamos no dia a dia também vem se modificando com o tempo. Para acompanhar toda a evolução do mundo, a internet, por exemplo, fez nascer uma linguagem toda nova, diferenciada, praticada por seus usuários quando se comunicam por meio dessa grande rede. Essa linguagem se chama de internet e causa muita polêmica. Há pessoas que consideram um problema inadequada, já que, segundo elas, poderá introduzir os usuários da internet a reproduzir erros em surgimento de uma nova maneira de se comunicar. Erros em outros ambientes. Você pulou uma linha. Pulou uma linha? Outros ambientes fora da internet. Outros veem o internet como uma consequência natural e válida do surgimento de uma nova maneira de se comunicar. Então, é o que eu falei, né? Precisa ver onde utilizar, tá bom? E a leitura aqui, né? Vocês viram que até para ler, a Júlia teve um pouquinho lá no começo, né, Ju? Júlia, né, Júlia? Giulia, né? Teve um pouquinho de dificuldade lá na leitura, no começo do texto lá da Dona Glória, realmente por conta das palavras, que são palavras diferentes mesmo, né? De difícil compreensão. Tanto que esse ano, eu ia passar para vocês agora esse bimestre, né, que nós teríamos aí o livro, né, para lermos o projeto de leitura, e eu entraria com um livro, até dentro desse contexto mesmo que está explicando aqui, né, que tem o Dom Casmurro, certo? Que tem essa linguagem. E aí tem a história do Dona Casmurro e seu Tigrão, que conta a mesma história, só que de um modo diferente, de um modo que os alunos vão entender a história do Dom Casmurro, mas com uma linguagem do dia a dia. Então, é muito legal esse livro, os alunos adoraram. O ano passado, né, que é a turma, aliás, o ano retrasado, né, eu dei no 8º. Vocês leram esse livro? É porque vocês estão no 9º. Vocês chegaram a ler esse livro? Eu nunca li, mas a minha irmã, ela teve que ler por causa da Daniele. Porque tá. a Daniele gosta. O ano passado Mas eu a minha não irmã já me dei. contou literalmente a história inteira já. Então, porque eles se empolgam com a leitura desse livro. Eu dei no 8º ano, mas para a turma que está no 1º agora, esse livro, Dona Casmurro e seu Tigrão. E eu havia dito para
Débora, que esse ano eu gostaria desse livro novamente, porque os alunos gostam e porque consegue ter ideia do clássico Dom Casmurro. Então, já, mesmo que daqui a um tempo vocês tenham que ler o livro, vocês já têm até uma noção básica do que se trata a história, tá bom? Vamos ler um pouquinho aí sobre o internetês. Aí eu já sei que está acabando a aula, gente. Só ler esse texto. E aí tem uma atividade aqui, mais para frente um pouquinho, que sugere vocês de fazerem um dicionário de palavras utilizadas na internet, tá? Mas aí eu posso enviar para vocês pelo WhatsApp um trabalho sobre isso, tá bom? Vamos ver aí, internetês. Internetês em excesso pode colocar em risco normas ortográficas, que é aquilo que eu falei para vocês, tá? Vamos lá, quem gostaria de ler? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Então, vamos lá, 6 pessoas. Uma. O Arthur vai ler a primeira. O Davi vai ler a segunda. Tudo bem, Davi? Segundo parágrafo? Davi? Oi, tudo bem? Pode ser? Tá. Júlia Vitória, pode ser o terceiro parágrafo? Pode sim, Pro. Tá. Deixa eu ver. Piovani? Pedro Piovani? O povo dorme na metade da aula, né, não? Rodrigo? Olá. Você pode ler o terceiro? Eu estou no terceiro, né? Ou quarto? Agora eu já até me perdi. Eu também perdi. O Thiago mandou mais uma mensagem. Eu dou Thiago. Eu vou ler o quarto agora. A Grazi? A Grazi vai ler o quarto? Não, o Rodrigo é o quarto. É que a senhora falou que se perdeu. O Rodrigo é o quarto. Você vai ler Pode ser o quinto. O quinto. E quem vai ler o sexto? Pode ser a Maria Eduarda Estevam, né? Pode ser, Duda? Duda, olha, eu íntima da Maria Eduarda já. É porque eu tenho costume de reduzir os nomes. Pode me chamar de Duda. Pode, amor? Então tá bom. Pode. Bora lá, começando. Professores devem fazer trabalho mais intenso com os alunos, mostrando a hora certa de usar a linguagem da internet, diz Sérgio Nogueira. Cadê, acho, de que, aqui, não. Você conhece essas palavras? Essas fazem parte dos internet. A linguagem da internet é usada principalmente pelos jovens. Em nome da agilidade, eles abreviam palavras e abrem mão da pontuação da situação. O temor dos professores de português, como Sérgio Nogueira, é que essa forma de escrever põe em risco as normas ortográficas. Eu me preocupo mais com a ortografia do que as abreviações da internet, porque a abreviação é consensual e tem que ser aceita pelo grupo. Eu usava abreviações no tempo da faculdade, mas trocar o CU pelo K, o CH pelo X, tudo em tom do menor esforço, abandonando a situação, as vírgulas, isso pode ser problema irresolvível. A garotada tem que saber que não pode usar a linguagem da internet o tempo todo. A vida vai exigir que os jovens saibam a ortografia oficial. Não estou condenando o internetês à morte. Ele tem validade. Porém, torna mais duro o trabalho do professor, que precisa conscientizar o aluno da importância de escrever bem e ler. Nós temos uma memória visual, que se adquire com bom hábito da leitura. Quanto mais se lê, melhor se escreve, explica Nogueira. A estudante Dandara Martins Rebelo, 20 anos, acha que quem escreve errado na internet pode se atrapalhar na escola ou universidade. Tenho amigos que trocam CH por X nas redes sociais e levam isso também às redações que os professores pedem. Como gosto de ler, gosto também de escrever corretamente.
Acho que, se a escola incentivasse mais a leitura, os alunos escreveriam melhor, sem tantos erros banais, ressalta. Mas apesar dos problemas e riscos, Sérgio Nogueira não perde a confiança. A língua é sábia. Costumo dizer que ela tem o dom do paladar. Quando gosta de algo, saboreia e engole. Quando não, cospe fora. O professor de português tem que fazer um trabalho intensivo com os alunos, para que eles aprendam a escrever melhor, mas de forma divertida, sem trauma, por exemplo. Por exemplo, sugerindo que eles façam uma redação em toda a internet e depois reescreva a linguagem formal completa. E aí, vamos tentar fazer essa redação, gente? Vamos? Não. Ânimo, gente, vamos tentar fazer? Então, tá bom. Então, vocês vão fazer essa redação e vão me entregar pelo ClassApp, tá bom? A cara. Só a Grazi fez assim. Ânimo, Larissa Zanardo. Aí, Vitor. Olha, João Vitor, que bonito. Coisa linda. É para entregar até quando? Oi, amor. É para ter data de entrega? Então, pode ser para hoje? Não. Vamos ver, então, aqui. É porque agora o 7º ano voltou para a Dani. Então, mas amanhã já tem aula com vocês de novo. Tá bom, pode ser para sexta-feira, tá bom? Vou até marcar aqui. Tá bom? Mas aí, no caso, vocês precisam fazer as duas redações. São 2 redações, na verdade. Uma, vocês vão escrever tudo com a Internetês, e depois vocês vão fazer, ou vocês vão fazer... pode fazer também assim. Uma só no Internetês, certo? E depois embaixo vocês vão fazer um glossário. O que é? Vocês vão dar a explicação de cada palavra que vocês usaram no Internetês, o significado dessas palavras. Tudo bem? Entenderam? E não tem um tema? Não tem um tema? Pode ser sobre qualquer coisa? Acho que pode ser livre, né, Grazi? Ou vocês preferem que dê um tema? Livre. Livre? Então, tá bom. Fica dessa forma marcado, tá bom? Gente, muito obrigada por enquanto. Professora. Essas páginas que faltaram a correção, eu posso enviar para vocês? Pode. Se bem que é um texto... Bom, eu vou enviar as respostas para vocês, mas a gente volta a falar sobre o assunto, porque esse assunto é bem legal. Né? Falar sobre a internet e tal, é interessante que nós lêssemos os textos, mas não só ficar lendo, né? Estarmos comentando sobre eles. Tudo bem? Quem falou, professora? Eu. Sim, Melissa. Tipo, eu não tenho muito esse negócio de abreviação das palavras. Se o meu tiver pouca, não tem problema, né? Não, mas não tem problema. Mas o que você pode fazer? Dentro dessa questão de internetês, você pode fazer uma pesquisa das palavras utilizadas na internet, né? Do modo aí escrito diferente, e você utilizá-los na sua redação. Entendi. Tá bom? Para ampliar seu conhecimento internetês aí da vida. Tá? Tudo bem, gente? Então, tá bom. Um beijão, até amanhã. Beijo, Tchau. Beijo. Desculpa aí a questão da internet, gente. Mas aí foge do meu círculo de controle. Sem problema. Tchau, tchau.